Então, pessoal, eu tô vendo aqui o perfil do Gabriel Costenaro, que até pouquíssimo tempo era do MBL, né? Eu sei que lá em 24 ele tentou ser candidato a vereador, né, pelo Rio de Janeiro, não conseguiu ser eleito, se bem que, cara, eu sempre soube que o MBL lá no Rio de Janeiro, ele é muito fraco. Ele é muito fraco, especialmente se você comparar aqui com São Paulo. E eu acho que o MBL de Pernambuco, ele é um pouco mais forte. Agora o do Rio não, cara, o do Rio é muito fraquinho. É muito fraquinho mesmo. Mas aí tá. Aí então aqui ó que tá escrito Gabriel Costenaro por um Rio de Janeiro mais justo. Né? Vamos ver aqui. Essa aqui é uma briga que ele tá tendo com o Eduardo Bisotto. Não sei quem seria, mas vamos ver o que esse Eduardo aqui havia comentado sobre o Gabriel. Olha só. Precisamos falar sobre Gabriel Costenaro. Costenaro acabou de publicar um vídeo constrangedor, para dizer o mínimo, em seu Instagram. Na peça de propaganda ele já começa daquele jeitinho passivo-agressivo típico do brasileiro, transferindo responsabilidades. Entre aspas, eu não queria gravar esse vídeo, mas ser difamado como traidor, e segue um besterol imenso reagindo a afirmações feitas há meses atrás. Sim, inclusive o Gabriel aí, né, ele está sendo taxado pelo próprio MBL como se fosse um traidor, né. E, tá, segue um besterol imenso reagindo a afirmações feitas há meses atrás e que já deveriam ter sido superadas. Então comecemos do começo. Conheci Costenaro quando os inimigos públicos, uma iniciativa do MBL, esteve em Florianópolis expondo a situação deplorável em que a UFSC se encontrava. Os craqueiros de política vão lembrar. Na ocasião, João Beteca, que é outro que saiu do MBL, que também é considerado um traidor, né? Outro integrante dos inimigos acabou covardemente espancado após um ataque em bando das... isso aqui eu tô lembrado, pô. Foi um contrato rápido. Pera aí. Ih, caramba, o que tá acontecendo aqui? Ih. Pera aí, deixa eu... Foi um contato rápido. Participando do congresso do MBL, tomamos umas cachaças e ficou nisso. Meses depois acabei assumindo uma pré-campanha à Prefeitura do Rio de Janeiro. Não tinha nada a ver com o movimento. Foi indicação de pessoas próximas, mas, é claro, se eu estava por lá, não custava nada dar uma mão para os amigos do MBL no tempo livre. Foi o que eu tentei fazer, sem sucesso algum. O motivo tinha nome e sobrenome, Gabriel Costenaro. Na primeira vez em que sentamos para conversar, Costenaro desfiou todo um rosário de reclamações contra a nacional do MBL. Confesso que inclusive me assustou pelo nível de agressividade. Na minha cabeça não fazia o menor sentido você achar tudo aquilo das principais lideranças do seu movimento e continuar fazendo parte dele, inclusive se candidatando por essa bandeira. Fiz um relato da conversa ao Pedro Deirô. Esse Deirô aqui é um dos... Bom, não vou falar que ele é um dos cabeças do MBL, né? Mas ele é um cara importante de lá. E vaticinei. Da minha parte, esta era uma candidatura que o MBL não deveria levar adiante. Falei o mesmo para o Renan Santos e falei a respeito com outras lideranças da Nacional. Meu diagnóstico ali não era de modo algum sobre o caráter, ainda que fosse no mínimo estranho aquela postura de críticas pesadas ao dirigente nacional do movimento. O que me pareceu claro é que Costenaro, um jovem que nunca havia sequer voltado até a eleição passada, não tinha estrutura psicológica para encarar uma eleição. Porra, cara, mas acontece que tem um bando de parlamentares aí que também não tem estrutura psicológica pra porcaria nenhuma. Você tem diversos aí, tanto da direita quanto da esquerda, porra. Né? Isso aí não quer dizer que eu esteja passando pano pro Costenaro, não. Claro que não. Mas enfim, vamos lá. Para fazer política de gente grande, para jogar na primeira divisão, ou seja, né, caguetou o cara, queimou o cara. Justiça seja feita, este diagnóstico não era exclusividade minha. A maior parte das lideranças da Nacional pensava o mesmo. É onde entra em cena o papel de Renan. Renan, principal dirigente do MBL, bancou sozinho a candidatura, defendeu Costenaro inúmeras vezes das críticas internas que sofria. Dizia que ele podia ter muitos defeitos, mas que era combativo, leal e que tinha um papel importante a desempenhar. Bom, enquanto o que? O cara ele sabe fazer o trabalho sujo, né? Então a gente vai manter o cara aqui, né? Mas... Peraí, defendeu... Tá. Mas não foi Renan o único a desconfiar, acreditar e apostar em Costenaro. Arthur, tá falando do Mamãe Caguei, também apostou e se empenhou,
Dedicou tempo, conselhos, orientações, instruções. A impressão que eu tinha, olhando desde os bastidores, é que Arthur enxergava em Costenaro uma espécie de continuidade de sua atuação política combativa. Obviamente, né? E por isso fazia de tudo para ajudá-lo. Naquela primeira conversa, Costenaro não detonou apenas as lideranças da Nacional do MBL. Também detonou a militância do núcleo do MBL do Rio de Janeiro, que eu já havia comentado, né? Fraquíssima. Segundo ele, não havia ninguém no núcleo capaz de construir a sua candidatura, de coordenar a campanha, de fazer o trabalho de assessoramento e apoio. Pedi uma reunião com o núcleo para ver de perto e formar meu próprio julgamento. E o que vi foi o oposto do que Costenaro dizia. Era um núcleo de bom tamanho, com pessoas de excelente perfil, boa formação educacional e cultural e perfeitamente capaz de conduzir uma campanha, inclusive coordenando-a. E o que faltava? O líder, papel que deveria ser dele, Costenaro, mas para o qual ele claramente não estava preparado. Depois de 2 meses sofríveis no Rio de Janeiro, finalmente abortei um projeto que só me desgastou e voltei para casa, mas segui acompanhando o que acontecia por lá. Renan, ainda empenhado em ajudar Costenaro a dar certo, criou um grupo com as principais lideranças da Nacional para orientar e apoiar a candidatura. Participavam do grupo figuras como Kim Kataguiri, Renato Batista, Guto Gastarias. Costenaro seguia com os lamentos. Tem uma história que, se contar, ninguém acredita, mas eu vi. No dia em que cheguei ao Rio, Costenaro se queixou que ninguém comprava um chip de celular para que pudesse montar uma operação de captação de leads, o leads. Surpreso, deu uma sugestão ousada. Por que você não se levanta e vai ali na esquina comprar um agora? Ele justificou que o chip era um símbolo de como ninguém ajudava ele a fazer nada e que ele tinha que fazer tudo sozinho. Bom, a eleição terminou e ele se queixou dias após ter perdido o pleito do tal chip. Aí deu a entender de que seria um cara bastante complicado mesmo, hein? Esse Gabriel aí, né? Mas enfim, cara, a ajuda da Nacional do MBL não se limitou ao grupo de apoio. Um coordenador de campanha, demanda reiterada de Costenaro, foi enviado ao Rio de Janeiro. Detalhe, retirado da campanha de Márcio Colombo, à época um vereador com mandato. Com uma semana do tal coordenador do Rio, Costenaro já o acusava de ser um incompetente, mas não ficou no coordenador ou no grupo de apoio. Outra queixa reiterada era sobre a arrecadação financeira, inclusive com comparações enciumadas em relação à campanha do vereador Pedro Duarte. Sugeri inúmeras vezes que Costenaro criasse a vaquinha assim que a legislação permitisse. Ele rejeitou todas as vezes com as desculpas mais estapafúrdias. Só criou a vaquinha quando a eleição já tinha começado. Eu também sugeri que ele fizesse lives para potencializar a arrecadação utilizando seu gigantesco Instagram para potencializar o processo. Me recusou. Com tudo isso, Renan, em pessoa, negociou com a direção nacional do Novo um aporte do fundo eleitoral, um aporte significativo e que basicamente pagou a campanha. No dia da derrota, mantendo essa postura passiva-agressiva que agora vemos no vídeo, Costenaro apareceu no grupo de apoio que a Nacional havia montado para auxiliá-lo, xingando Deus e o mundo. Arthur reagiu e virou alvo da fúria costenárica. A reação de Arthur que levou a fúria do carioca puto. Apenas pediu que Costenaro se acalmasse, processasse a dor da derrota e começasse a construir o futuro. Gabriel diz que o MBL o abandonou após a derrota e passou a tratá-lo diferente. Bom, ele foi acolhido no escritório da Nacional em São Paulo. Passou a vender clubes MBL, não sei o que é isso. É o tal do telemarketing que ele menciona e após vender bem no primeiro mês quis mudar a comissão e receber 50%. Você conhece algum produto que pague 50% de comissão? Vamos falar a real, Costenaro já estava pensando em sair, já conversava com líderes do... Aí é outro que quer ir pro PL, cara. Quer se tornar um bolsonarista. É por isso, cara, você não deve aceitar dissidente do MBL no bolsonarismo, cara. Você não deve, nem o Ben Ponte e nem esse cara aqui, cara.
O sistema jurou que esse cara ia prender os seus adversários políticos. Mas no final foi ele que foi preso pelos seus adversários políticos. Disseram que esse cara ia prender quem pensasse diferente dele. Só que no fim prenderam e mataram quem pensava igual a ele. Disseram que esse cara ia prender e perseguir a imprensa. Só que na verdade foi justamente aquele cara criticava e denunciava que perseguiu jornalistas e perseguiu a imprensa. Chamaram esse cara aqui de nada. Só que no final foi justamente o governo do cara que chamava ele de que rompeu relações com Israel e boicotou empresas de judeus. Juravam que esse cara ia acabar com a liberdade de expressão no Brasil. Só que no final foi o outro cara que dizia que ele faria isso, que resolveu falar em regular as redes sociais e agora de fato regulou com a tal Lei Felca. Diziam que esse cara... Certo? E nem esse cara aqui, né? Isso aqui é a minha opinião. Só que, porra, eu falo isso aí por quê? Porque a gente já foi enganado por cavalo de Troia inúmeras vezes, cara. Inúmeras vezes, né? Aí vem o Tiff, né, falar que, mas acontece que em relação ao Ben Ponte, a gente deve vigiar ele, né? O pessoal não tem que ficar batendo no cara. Porra, tem que bater no Ben Ponte, sim senhor, cara. Até porque ele já falou atrocidades sobre o Bolsonaro, sobre os presos de 8 de janeiro. Então por que o pessoal não pode bater no cara, pô? A gente tem que utilizar ele em prol do bem do Brasil, em prol do bolsonarismo, em prol do Jair, em prol do Flávio. Não, cara. A gente tem que expurgar ele, né? Porque aí depois, cara, com certeza ele vai se tornar mais um Frota, mais uma Joyce. Utilizar a fama do Bolsonaro, a popularidade do cara pra ser eleito. Então não dá, bicho. Não dá, bicho. Mas o Pavanato, ele também havia sido do MBL, hoje ele luta pelo bem do Brasil, ele ainda não traiu a gente, cara. Porra, você pega o conteúdo do Pavanato, cara. É aquela porcaria de mostrar a hipocrisia da esquerda pela enésima vez, cara. O cara é um inútil. Ele foi o vereador eleito mais votado por São Paulo em 24 e é um inútil. Certo? Então vamos continuar aqui. E aqui, vamos falar real. Costenaro já estava pensando nisso aí, já conversava com líderes do PL do Rio de Janeiro e já não estava disposto a trabalhar para ganhar uma grana justa. Aliás, bem justa pelo que eu soube sobre o único mês em que ele de fato trabalhou. As declarações do Arthur Puto no Em Detalhe, que ele resgata agora, foram dadas meses atrás, quando ele tinha saído. Arthur estava puto com razão, porque acreditou, investiu tempo e se esforçou para dar certo. Estava vendo tudo sendo jogado fora. A situação já havia sido superada, inclusive com a intervenção do Renan pedindo que militantes não escalassem nos ataques. Agora, o que Costenaro faz é um ritual que já vimos algumas vezes. O ritual de entrada e aceitação no bolsonarismo. É um ritual praticado por todo ex-MBL que quer ser abraçado no trem bolsonarista. Não basta simplesmente deixar o movimento que te inventou como porta-voz, que te ensinou a fazer vídeos, que colocou toda uma estrutura para te tornar reconhecido e proporcionar o crescimento acelerado das suas redes. É preciso atacar, xingar amigos, expor assuntos internos, mostrar que você verdadeiramente os odeia. Eu tenho quase 40 anos, estou na política desde criança, vivo disso. Profissionalmente desde o 18. Cara, mas você é MBLOD, ou seja, você não aprendeu muita coisa não. Acho normal que, seja pelo motivo que for, pessoas mudem de ideia, busquem novos caminhos, sigam suas vidas. O que eu nunca vou achar normal é cuspir no prato em que comeu. Cara, isso aí é o que mais acontece na política, cara. Você pega que tem alguns que trocaram de partido como quem trocava de roupa, cara. O próprio Jair havia sido de diversos partidos, cara. O Eduardo Paes é outro que foi de diversos partidos, cara. Virar o coxo, sair batendo na mão que te alimentou. E o bolsonarismo, com a quantidade de traições que já enfrentou, nessa altura já deveria saber que esse tipo de postura não inspira confiança aí. É isso que o Tiff, ele não compreende, cara. Ele fala que em relação ao bem pontos a gente não deve bater no cara, a gente deve observar o cara, né? Mas a gente deve expurgar esse maluco aí, cara. Da mesma forma que deveriam fazer com o Pavanato. E não fizeram por quê? Porque aparentemente não tiveram informações, você não teve
gente disposta a fazer isso aí também, né? E lembrando aqui que o Pavanato lá do MBL, né, no MBL, ele era assessor do Fernando Holliday, né? Ele não era exatamente um grande integrante, não. Só que, de qualquer forma, o cara já apareceu batendo em Jair Bolsonaro, naquela época lá. Certo? Mas aí tá. E o bolsonarismo, tá? A mesma história do marido, ó, nessa altura já deveria saber que esse tipo de postura não inspira confiança. É a mesma história do marido que deixa a esposa depois de uma vida juntos para ir viver com a amante novinha, de duas uma. Ou ele vira corno da novinha, ou então cedo ou tarde acaba largando a novinha por outra ainda mais novinha e gostosa. O ciclo da traição não costuma ter fim. Por tudo que vi, não poderia deixar de registrar minhas impressões, até por uma questão de justiça. No mais, desejo boa sorte, desejo sorte para Gabriel. Não gosto de falar sobre pessoas com quem eu convivi, fui parceiro, falou pra cacete sobre o cara aqui. Até assumiu que havia caguetado o cara pro Renan, né? Fui parceiro, tivemos bons momentos juntos, mas como nesse caso a agressão absolutamente gratuita veio dele, ok, isso aqui você já pode sacar que ele soltou isso aqui tudo, né? Porque o outro lá ele havia feito alguma coisa. Não poderia deixar de reparar em justiça, é isso. Aqui, tá. Agora a gente vai voltar pro Costenaro, o que ele havia dito em resposta. Aqui, ó. Vai lá passar pano pro Ike Batista. Você não tem... Você não tem culhão para falar sobre política ou moralidade. Você é parte do problema. Vai lá fazer textão com um monte de meias verdades para fazer justiça pro MBL Zé Puteiro. Vamos ouvir esse vídeo? Ouvir esse áudio? Vamos ouvir esse áudio. Costenaro, você vai apagar agora, a porra do vídeo do Ike. Agora. Não é daqui 5 minutos, não é daqui a 10. Você vai apagar essa merda agora. Senão você não chora mais, não me pede mais ajuda, não faz mais nada. Só apaga essa merda agora. Foi isso aí, bicho. Bom, e tem aqui embaixo também, né? No dia que você não for um Zé Puteiro e honrar sua mulher, você vai poder falar sobre justiça. Seja justo com quem dorme com você primeiro. Então... Aí pra você ver, cara, que do MBL, cara, tem muita gente aí que não presta mesmo, né? Seja justo com você, com quem dorme com você primeiro. Não venha comer as verdades, porque o seu trabalho é defender um lado. E não ser justo, você abaixa a calcinha para quem te paga mais. Aqui tem ele aqui brigando com o pessoal MBLOD, né, também, né? Então agora, cara, eu de fato não ficaria surpreso se esse maluco aqui, ele cavasse uma filiação ao bolsonarismo, não, cara. E para fechar isso aqui, né? E tem outra coisa, né? Eu vou ver agora aqui um vídeo do Costenaro constrangendo o Renan Santos, o Renan Turdelbon de Santos, lá no Rio de Janeiro, né? Vamos ver. Gastou dinheiro com safadeza. Gastou dinheiro com safadeza. Gastou dinheiro com safadeiro. Você candidato a presidente perdendo a linha. Tira esse vagabundo daqui. Ih, fala aí. Ih, tá me empurrando, cara. Não encosta nele não. Encosta nele não.
Esse brabo tem nome. O nome dele é Gabriel Costenaro. É um cidadão carioca indignado. Conversa comigo de boa aqui. Não vou conversar com você de boa. Por que você não fala a verdade, então? Por que você não fala a verdade? Que erraram comigo. Por que você não fala a verdade? Que erraram comigo. Eu errei. Eu sou canalha. Você não bateu no pé do Duarte porque vocês combinaram pra deixar o Igor Boys aqui trabalhando pra vocês. Vai aparecer no vídeo, ele... Assessor que deveria estar trabalhando para o vereador, trabalhando para o candidato à presidência do MBL. Eles fecharam um acordo para não brigarem publicamente com o preço de um cargo. Recebeu bem o dinheiro, né? Pra ficar caladinho. Foi você que se vende pra todo mundo igual um... Eu me vendi pra quem? Você falou que o Ricardo Nunes é envolvido com o PCC. Você falava... Não encosta não, irmão. Você falava mal do MBL, você tá junto aí. Candidato a presidente perdendo a linha. Tá perdendo a linha. Eu tô perdendo a linha? Você chamou o Ricardo Nunes de bandido envolvido com o PCC. E você tá junto. Eu me vendi, te desafio a ser homem e falar publicamente que vocês falavam do prefeito Ricardo Nunes e do Milton Leite nos bastidores. Não vai, né, frouxo? Porque agora vocês estão cheios de cargos na sua prefeitura. Aí o presidente da missão, ó, do MBL. Eu? Vagabundo. O problema é que você compactou com isso aí, cara. Né? Então, tipo assim, cara, é igual o Nando Moura, o Xenando Rola falando mal do pessoal do MBL, cara. Certo? É a mesmíssima coisa, cara. Né? Vagabundo é quem se vende pro Ricardo Nunes, igual você fez com a subprefeita. Eu sou prostituta? Você facinho com isso. Eu pego lá igual... Ih, caralho! Eu pedi emprego pra quem? Eu queria voltar pro Rio de Janeiro, que eu tava aguentando as merdas que vocês estavam falando lá. Tira esse vagabundo daqui. Ah, é? Ah, é? Vai me tirar daqui? Por quê, cara? Você tá achando que tu vai chegar no Rio de Janeiro e ficar mentindo pros outros? Você que fica mentindo lá, seu vídeo. Ah, é? Fala aí. Ih, tá me empurrando, cara. Tá me empurrando por quê, Renan? Olha lá, ó, o Riso metendo a mão no cinegrafista. Isso aí, Riso. Tô perdendo a linha. Não me encosta não, irmão. Aí. Eu tô fazendo jogo de cena. Ó o Riso. Baixinho, cara. Baixinho, cara. É quase um padrão, cara. Você do MBL, né? Ser baixinho, com cara de beta, sacou? Basicamente isso, bicho. Aqui, baixinho, cara. Né? Você não é homem pra debater. Você gosta de debater combinado. Vamos falar? Por quê? Porque você não é homem. Você se vendeu pro Ricardo Nunes, não vendeu. Você se vendeu pro Ricardo Nunes, se vendeu. Seu merda. Você quando vier no Rio de Janeiro, você vai me ver aqui mostrando quão lixo vocês são. Vocês são safados. Gastou dinheiro com puteiro. Dinheiro doação com puteiro. Não encosta nele não. Encosta nele não. Agora, a melhor parte, já que o Renan quer falar publicamente dessa história. Só lembre que eu me arrependo de tudo. Vocês não. João 8:11. Vá e não peques mais. Mas eu te desafio a irmos em um podcast, você e eu, e abrirmos a caixa preta do MBL. Bora? Vamos mostrar essas reuniões e puteiro que aconteceu entre coordenadores nacionais do MBL? Quem tem mais a perder? O candidato à presidência ou o cara que vai dar o troco no MBL? Vamos abrir a caixa preta, Renan? Rapaz, tá bom, hein? Então, cara, pra encerrar o papo aqui, né, porque esse vídeo aqui vai ficar grandão, eu acho, tanto o Costenaro quanto o Renan, obviamente, são dois merdas. São dois merdas, isso aqui, obviamente, como vocês viram, foi resultado de uma treta interna, né, mas o Costenaro, ele vai bandear pro bolsonarismo. E vocês que são da direita, vocês que são bolsonaristas, não deixem isso aí acontecer, né? Não deixem isso aí, ao menos passar batido, cara. Vocês devem criticar esse pessoal aí da mesma forma que as pessoas, né, estão criticando aquele Bem Ponte lá. Porque esse pessoal aí, eles têm o seu passado aí como MBLOD há pouquíssimo tempo. E eles dedicaram boa parte da sua militância descendo o malho no bolsonarismo, descendo o malho nos bolsonaristas. Certo? Então, se vocês permitirem com que eles acabem ingressando ao bolsonarismo, cara, vocês vão tomar na tarraqueta de novo. Da mesma forma que havia acontecido com gente como Alexandre de Frota, como Joyce, como outros imbecis aí. Certo? E tem outra coisa, né? Você até pode comentar, mas acontece que o Pavanato, ele ainda não havia feito isso aí, ele não havia aplicado uma traição para cima do bolsonarismo. É claro que ele não vai fazer isso aí. Ele não vai fazer isso aí, mas, ó,
vou falar aqui de novo, pega o conteúdo dele, cara. Pega o conteúdo dele, certo? Esse maluco aí, ele quer contrabalançar, né, o que um tipo de comportamento de influencer com político. E é outro cara que perde tempo debatendo com esquerdista em pleno dia de trabalho, certo? Então, porra, você vai confiar em um babaca igual esse aí, cara, e você quer deixar, né, outro imbecil do MBL adentrar ao bolsonarismo, cara? Você não tem que deixar isso não, você tem que descer o malho no cara. E se ele conseguir entrar e se candidatar para alguma coisinha aí, né, você não vote nele, você faça o possível para que ele não seja eleito. Simples assim. Porque se ele for se ele for bolsonarista e for eleito, ele vai dar mais problemas, certo? Pra você de novo, aí depois vocês vão ficar chorando, certo? Então é isso aí, galera.